Em meio a bate-boca, o ministro Paulo Guedes sai mais uma vez em defesa da reforma da Previdência em audiência na Câmara. A informação de Brasília, Levi Guimarães. A audiência com mais de 7 horas de duração, o ministro da Economia Paulo Guedes veio mais uma vez defender a reforma da Previdência na Câmara, agora na comissão especial que analisa a proposta. Na maior parte do tempo, o ministro, acompanhado de outros membros da equipe econômica do governo, tirou dúvidas e rebateu críticas dos deputados. Paulo Guedes argumentou que o atual regime previdenciário está condenado à falência. Nós estamos fazendo uma reforma de Estado. Nós estamos dizendo que a velha Previdência quebrou, que a velha Previdência é iníqua, transfere renda perversamente dos mais pobres, justamente para os mais favorecidos, sejam os servidores públicos, sejam os militares, sejam os legisladores. Porém, assim como na CCJ, há pouco mais de um mês, a audiência foi marcada por momentos de tumulto e bate-boca. Logo em uma das primeiras perguntas de deputados de oposição que questionavam os atuais índices de desemprego, Paulo Guedes fez críticas diretas aos partidos contrários à nova Previdência. Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme, tem 50 milhões de pessoas desempregadas, de onde virá o crescimento? Virá assim que nós repararmos os rombos causados. Por diversas oportunidades, o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, do PR, teve que interromper as discussões para acalmar os ânimos. Em mais de uma vez, deputados faziam perguntas sobre assuntos alheios à comissão e Paulo Guedes não deixava de rebater, o que gerou reações efusivas do presidente. Eu quero pedir ao ministro e quero fazer a mesma recomendação ao conjunto de deputados e deputadas. Quanto mais o ministro se concentrar em tratar da Previdência, mais a gente vai ajudar a esclarecer o país sobre isso. Outro momento de tensão foi quando deputados de oposição fizeram acusações a Paulo Guedes. O deputado Ivan Valente, do PSOL, o acusou de ter cometido crime de responsabilidade ao não divulgar detalhes sobre capitalização. Já a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, disse que Guedes teria causado rombos em fundo de pensão. O ministro da Economia se disse ofendido com as falas. Depois de 6 horas a baixaria começa, né? É o padrão da casa, né? Ofensa, né? Ofensa, ataque. Tá bom. Então vamos lá. Eu já entendi o padrão. Nesta quinta-feira, a comissão especial tem mais uma audiência pública. Dessa vez, serão 4 economistas no debate, 2 favoráveis e 2 contrários à reforma da Previdência. De Brasília, Levi Guimarães. O ministro Paulo Guedes, que já entendeu o padrão do funcionamento da Câmara, Zé Maria Trindade também conhece bem o padrão, né, Zé Maria? Bom dia para você. Alô, Zé Maria. Câmara, né? Agora sim. Pois é, tem hora para tudo na Câmara, né? Claro. Muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, surpreendeu a Câmara dos Deputados exatamente a quantidade de detalhes e os números apresentados pelo secretário Rogério Marinho e, evidentemente, pelo ministro Paulo Guedes. Ele mostrou ali frases dos últimos presidentes da República em 20 anos. Todos, inclusive o ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, Fernando Henrique Cardoso, todos dizendo sobre a reforma da Previdência, a necessidade e a indicação de que no futuro a situação iria se piorar como piorou. Agora, sobre essa confusão aí no plenário, o presidente, deputado Marcelo Ramos, reuniu os representantes dos partidos políticos, os coordenadores, e fechou o chamado acordo de procedimento. Isso é uma praxe aqui, de que ninguém entra no detalhe do mérito, mas sim de como vai funcionar a sessão. E ali eles combinaram de que não haveria ataques pessoais a Paulo Guedes e o presidente assumiria a função de evitar que Paulo Guedes também atacasse o Congresso ou os deputados. E não haveria cartazes e tal. Só que, depois das 6 horas, começaram a aparecer cartazes, começaram as ofensas pessoais e o ministro acabou reagindo dessa forma e falou até do dinheiro na cueca de um ex-assessor do deputado José Guimarães, que foi preso em São Paulo, né, com dinheiro na cueca e na mala. E aí a confusão ameaçou ali, mas o depoimento foi bom e mostrou dados concretos, números sobre a Previdência atual e sobre a projeção de futuro.
Agora, Zé Maria, eles deram a entender, não é, a equipe econômica, especialmente o ministro Paulo Guedes, de que eles querem preservar todos os pontos da reforma, não tem aquela conversa de que eles já estão admitindo que alguns pontos podem sair, eles até especificamente deram algumas explicações sobre o abono salarial, né, que queriam modificar já na CCJ, então o governo ainda conta com aquele 1 trilhão e 200 bilhões. É a estratégia. A estratégia da equipe econômica é dizer que o projeto foi estudado, fechado e eles sabem o que dizem. Agora, da mesma forma, o governo Jair Bolsonaro dá ao Congresso Nacional a autonomia de fazer mudanças. Não há como não ter certeza de que haverá mudanças, principalmente aposentadoria rural, BPC, esses pontos já estão seguramente passíveis de mudança. Eu acho, analisando lá e conversando, Denise, que o grande debate dessa reforma da Previdência será exatamente o coração do projeto, que é a capitalização. É isso que está ali nos bastidores, no grande debate entre líderes sobre este cheque em branco, por enquanto, que ninguém sabe exatamente qual será esse processo de capitalização da Previdência. Mas o ministro ontem deu uma informação importante e que pode convencer, é de que qualquer que seja o processo de capitalização, ele volta ao Congresso Nacional, que dará a palavra final. Porque na verdade a estrutura da reforma é alterar as regras atuais, não apenas a você pensar no futuro para quem for ingressar no mercado e poder entrar nesse novo sistema de capitalização. O que o governo pretende hoje em termos de resultado fiscal é equacionar esse estoque de aposentadorias que já tem e as pessoas que vão ter direito a aposentar, acabar com privilégios dentro do atual sistema, né, Zé Maria? Depois é que vem a capitalização. Já houve uma reforma importante para o futuro, né, que é de que os funcionários públicos que entram a partir de agora, a partir de 2013, de 2003, que quando eles entram no sistema, eles já entram de forma diferente, não têm as mesmas regalias que os atuais funcionários têm e os que estão aposentados. Outra mensagem importante é de que os atuais aposentados não perderão nada, pelo contrário, eles garantirão o direito de receber. O ministro Paulo Guedes mostrou, inclusive, que alguns estados já não estão pagando aposentadorias, né? Então ele disse que chegará a esse ponto se não houver a reforma agora, e mostrando que os aposentados atuais devem torcer para a aprovação da reforma da Previdência para que as suas aposentadorias sejam garantidas. Eu não entendi, prestei atenção, assisti bastante. Eu ontem tive um dia muito agradável, viu, Tiago e Denise? Foi um dia muito gostoso. Primeiro eu fiquei assistindo quase toda a sessão da comissão e tive só um breve intervalo que eu fui para uma assembleia de condomínio. Então, aí presidiu a assembleia. Aí voltei a assistir a comissão e antes de dormir dei 30 chibatadas, que era para completar o sofrimento do dia. Fiquei me batendo e tal. Então, eu fiquei prestando atenção. Eu quero que alguém me explique a capitalização. Porque eu li o relatório da Organização Internacional do Trabalho. Li. Estou com ele, inclusive, aqui, no momento, na tela. Vocês podem acessar, é fácil e tal. Tem apenas 7 páginas, portanto, não é nada que vai esgotar a leitura. 30 países que adotou a capitalização, 18 já abandonaram. E tem todos os exemplos e as razões. Se estão corretas os dados ou não, eu não sei, mas é da Organização Internacional do Trabalho, que eu creio que não ia falsificar dados. Portanto, me lançou uma preocupação quando eu li isso. Falei, mas espera um pouquinho. Segundo, se a velha Previdência, para usar expressões utilizadas, se a velha Previdência está falida e a nova vai ter a capitalização, de onde vão entrar os recursos para pagar a velha? É aquela pergunta simples. Eu fiquei pensando, falei, mas como é que vai fazer? Como é que, se a nova, o dinheiro vai para a capitalização e é feito individualmente, sem a presença do Estado e do patrão, que não vai contribuir para a capitalização, como é que vai financiar a velha? Segunda pergunta, como é possível aprovar a capitalização sem lei que explique o funcionamento da capitalização? Você vai dar um cheque, isso não existe. O projeto está falho nesse ponto. Ele tem de incluir o que é a capitalização, porque você não pode aprovar e depois regulamentar. Não, a regulamentação tem de estar no bojo do processo, do projeto, melhor dizendo, da proposta de emenda constitucional, né? Porque eu fiquei observando, ouvi os cálculos, sempre o ex-deputado Marinho é brilhante nas explicações, é muito claro, apresentou tudo, foi muito calmo, tranquilo. Esses embates são normais,
É bom lembrar que o presidente foi eleito e os deputados foram eleitos também pela mesma urna, né? Então, portanto, os dois têm de ser respeitados. Eu não gosto do desrespeito a um poder em relação ao outro. Todos os poderes são iguais. E aquele deputado foi eleito por eleitores que querem defender aquela proposta. E tem todo o direito em fazê-lo, com cordialidade e com educação. E o presidente Marcelo Ramos, da comissão, foi brilhante, porque quando um deputado, já no final, já devia ser 10 da noite, um deputado do PT do Ceará, fez uma acusação gravíssima aos deputados que apoiam a reforma da Previdência, ele cortou a palavra e falou, acabou, dizendo que eles iriam receber 40 milhões e tal. Então, a tranquilidade da sessão deve-se fundamentalmente à ação severa, cordial em alguns momentos, firme do Marcelo Ramos. Agora, para voltarmos à questão da reforma, por que eu quero discutir isso? Quero discutir conteúdo. Eu desconfio de todos os números. Eu desconfio até se eu existo, se eu estou vivo. Então, que é a questão básica da filosofia que o ministro MEC odeia, o pensamento filosófico, porque sem filosofia não tinha matemática, viu, Weintraub? Você estudar, homem, estudar. Então, a questão da Previdência, eu vi todos os números. 1,2 trilhão, vi todas as explicações, etc. Mas tem questões que preciso explicar. Essa questão da capitalização. Por que 18 países de 30 abandonaram? Por que alguns recebem meio salário mínimo, que ficaram com a capitalização? Por que bancos e fundos, fracassaram em vários países que tinham os recursos da capitalização e prejudicando, por sua vez, os aposentados? Isso tem de ser explicado, não tem de ter medo da verdade, né? Parece o cérebro do programa aqui, só falta o Carlos Manga, mas não pode ter medo da verdade, né? Tem de chegar, esses são os dados. Não pode ninguém, nem governo, nem oposição, enganar a população, nenhum nem outro. A verdade, ela se sobrepõe aos interesses políticos e ideológicos. E a gente tem que ter coragem de enfrentá-la, não ter medo, não ficar de joelhos. Eu não fico de joelhos para ninguém. Então, tem de apresentar essa questão da capitalização, porque eu não entendi, eu quero saber se vai ter a capitalização, como é que se vai pagar a velha Previdência que estaria falida? É uma questão básica, nem de grande de matemática, é de aritmética. E até hoje eu não recebi a resposta. Zé Maria, bom trabalho para você, até mais tarde. É isso, obrigado. Só para dizer ao professor que ele não entendeu a capitalização porque ela não existe. Como eu posso votar? Imagina, Zé, eu sou parlamentar, eu e você, somos dois parlamentares. Como eu posso aprovar um projeto que não existe? Isso está errado. E a gente tem que ter coragem de dizer que está errado. Está errado, sim. Eu não posso aprovar o que não existe. É um negócio absurdo. O projeto tem de incluir, e o Congresso tem de fazer isso, e é bom para a reforma, incluir a questão da capitalização, se aprova o pacote, né? Tudo. Não pode ser dessa forma, tá errado. Zé Maria, até mais tarde. É isso, muito bom dia. Bom dia a todos.